Olá para todos. Bom dia, né? Já que eu ainda não sei, como diria o Lucas. Acho que o Gui já falou um pouco, né? Assim, eu estou trabalhando com essa parte de aterro sanitário desde 2012. A gente vai ver aí um pouquinho dessa história, na evolução. Mas, tudo, queria agradecer aí o convite pela participação. Agradecer principalmente ao Guilherme, que já tive a oportunidade de trabalhar e com quem eu aprendi bastante. É uma das coisas que a gente vai falar aqui também. Acho que falar um pouco da importância desse tema que é tão meio que desconhecido para alguns e às vezes até interpretado de forma errônea por outros, mas que é um trabalho bem gratificante e é uma área da engenharia meio que desconhecida, mas que é extremamente importante para todo mundo. Então, tentar passar um pouquinho dessa forma como a gente trabalha aqui, como a gente acaba utilizando linhas, muitas vezes mesmo sem saber. Então, acho que a minha missão hoje é esta. Posso compartilhar já a tela? Tá. Compartilhar aqui. Primeiro vocês vão ver aí o guia. Todos. Não sei se todos vocês conseguem ver. Certinho, né? Beleza. Foi. Então, eu acho que começar falando primeiro um pouco da Alta, né, que eu acho que nessa linha de evolução faz todo sentido. A Alta foi uma empresa incubada na PUC do Rio, aqui, foi fundada em 2010. A sede hoje ainda é no Rio de Janeiro, né? Hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar, então tem aí mais de 20 pessoas, cada um soma com um pouco do seu conhecimento para poder construir todos os produtos que a gente vem trabalhando e conseguindo entregar hoje. Além dessa parte de aterros sanitários, que desde 2016 é o pilar mais forte assim que tem sustentado a empresa, a gente trabalha também com a parte de infraestrutura, com a parte de mineração e meio ambiente, onde a gente vem tentando encaixar aí ainda a gestão de ativos nesses outros processos. Embora a gente tenha sede aqui no Rio de Janeiro, a gente atua aí em todo o Brasil, tem aí à direita da tela, vocês podem ver aí no mapa onde a Alta já fez projeto, não apenas de aterro sanitário, mas de todos os segmentos. Falando agora um pouco da evolução do conhecimento. Como não sei a formação de vocês aí que estão nos ouvindo, mas existe um preconceito muito grande com essa parte de aterro sanitário, principalmente pela forma, talvez, como ela tenha começado. Boa parte dos municípios brasileiros ainda existe a questão do lixão, então você tem assim, o seu resíduo sólido urbano depositado de uma forma que não tem controle, você tem a contaminação do lençol freático, vários animais circundando também, é um ambiente bem complicado, tem normalmente vários catadores, então assim, é uma coisa bem impactante. Com a evolução do tempo, as pessoas foram dando uma importância maior ao meio ambiente e surgiu essa questão do aterro controlado, que é uma célula que tentaria, não, que lidaria um pouco melhor com essa questão de contaminação, mas que normalmente ela está nas proximidades de um lixão, então você tem um trecho controlado e outro trecho que ainda seria, vamos dizer, descontrolado, e em que nível que a gente está hoje, que é na questão do aterro sanitário, que na verdade, assim, é uma obra de engenharia, eu falo que é uma das mais completas, assim, envolve diversas disciplinas, por mais que não pareça, assim, eu não vi isso na minha graduação, eu sou engenheiro civil, né, acabei esquecendo de falar, e tenho mestrado na parte de geotecnia. Então, assim, é uma coisa que para muitos ainda está um pouco distante da realidade até da própria graduação, mas é uma coisa que vem estado, assim, tem estado na mídia, tem a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está aí tentando ser implantada desde 2010, então é um assunto que tem estado em pauta mais vezes até do que estava sei lá, na década anterior.
Então, assim, é só mais para ver a diferença, para entender que o que a gente trabalha hoje é aplicar engenharia para o meio ambiente e tentar fazer com que essa disposição ocorra de forma controlada, que seja estável, em termos de estabilidade, que não gere contaminação, polua o menos possível o meio ambiente, é você tentar dar até um outro aproveitamento para o seu resíduo, que antes ia ficar lá lançado só sobre o solo, é você tentar extrair energia, é você tratar o lixiviado. Existe hoje algumas técnicas até que estão sendo estudadas de mineração de resíduo, que eles chamam, né? Que é você também transformar o resíduo em um composto, que ele tem um poder calorífico, e aí, enfim, entrar nesse ciclo, nessa cadeia, né, de você estar renovando as coisas e usando menos os seus recursos que são não renováveis aí na natureza. Então, acho que dado esse preâmbulo inicial, ainda nessa linha da evolução, o que aconteceu? A gente já falei um pouco, né, que a Alta foi fundada em 2010. Em 2012, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o nosso primeiro aterro sanitário. Eu estou na Alta desde 2012 e tive a oportunidade de trabalhar com esse aterro. Era um aterro pequeno, aqui na região do Rio de Janeiro mesmo, que recebia, em média, aí, 300 toneladas por dia. Esse número ele foi crescendo com o passar dos anos. Aqui seria a quantidade de resíduos recebidos, considerando os aterros que a gente trabalha para cada ano. Então, em 2013, ficamos em 1.800 toneladas por dia, isso foi mantido em 2014, teve uma ascensão em 2015, aí todos vocês sabem, teve a questão da crise, o mercado de infraestrutura deu uma caída bem forte, né, bem acentuada, que era a nossa base de trabalho até então, e a partir de 2016 a gente começou a entrar mais forte nesse mercado de aterros sanitários, então foi bem um divisor de águas aí 2015 para 2016. Aqui tem o nosso último dado, que é de dezembro, né, de 2018. Nós conseguimos fechar o ano aí monitorando 15.500 toneladas por dia. E em termos de projetos básicos e executivos, somando aí esses últimos anos, foram projetados 63 milhões de toneladas de resíduo. Falando assim, esses números soltos, talvez não dê para vocês terem uma noção boa, né? Mas aqui embaixo tem alguns números, né, da Secretaria de Limpeza Urbana de São Paulo, que é um estado que atua bastante nessa área. O Brasil em si, ele gera 79 milhões de toneladas de resíduos por ano, daí 216 mil toneladas por dia. A gente tem aqui 5.568 municípios e mais da metade, um pouco menos que a metade, ainda descarta seu resíduo, parte em forma ainda errada, né, em lixões e aterros controlados, e outra parte aí, 1.500 aterros sanitários. A meta dessa política nacional de resíduos sólidos seria zerar esse número de descarte irregular e passar a destinar o resíduo para aterros sanitários, né? E o meio ambiente agradece. A gente ainda está nessa luta. Hoje as prefeituras, algumas são obrigadas, né? Alguns não, a maioria, a descartar em aterros sanitários, mas a gente sabe que não é bem ainda o que acontece. Esse número ele vem crescendo, sim, ao longo do tempo, mas ainda está longe de ser o número perfeito. De acordo com essa mesma pesquisa, né, a ideia é que fossem implantados mais de 1.000 aterros sanitários nos próximos 10 anos. Isso aí até 2027 daria para a pesquisa de 2017. E em relação aos produtos, eu acho que depois o Guilherme pode dar seu depoimento de vida, porque ele era estagiário aqui na Alta em 2012, que é esse modelinho aqui. Como que a gente fazia, né? A gente recebia os dados ainda em forma de pontos. Então, para quem mexe aí no AutoCAD, consegue ver o drama. Não existia não, talvez até existisse, mas a gente não usava o Civil 3D. Então, todas as nossas modelagens, a forma como a gente fazia as superfícies, era na mão, desenhando a seção, polyline lá, 2D, e assim, demorava um tempo considerável, mas era assim que a gente sabia fazer e era assim que era feito.
E aí, a partir de 2015, que foi o que eu falei, foi o grande marco aí na nossa vida, seria pré-aterro e pós-aterros, foi quando a gente pegou o nosso primeiro projeto executivo de um porte mais considerável. A gente já vinha utilizando a ferramenta, né, o Civil 3D, e foi basicamente quando a gente começou a usar um pouco aí, um pouco, acho que, boa parte, né, do que seria o BIM. Então, esses dias eu entrei aí no site dos meninos e separei esse trechinho aqui, que é até para quem está assistindo e não sei, nunca ouviu falar, mas era essa ideia de você criar protótipos e você simular a construção para você reduzir a trabalho, desperdício de material e mão de obra. Às vezes é muito difícil você ter uma visão espacial e 3D das coisas, considerando uma planta baixa. Então, você usar uma modelagem e você criar um protótipo para o seu cliente, que muitas vezes assim é um administrador, um advogado, assim, tem empresa, mas não necessariamente ele trabalha com engenharia. Então, isso facilitou muito a vida de quem está contratando serviço. E dá para você antecipar decisões, de você se planejar melhor, seja financeiramente, até na forma de você executar também. Então, o ganho econômico ele foi exponencial, da mesma forma que a agilidade em fazer os processos também. Se hoje a gente continuasse trabalhando com essa forma 2D que a gente vinha, a gente não tinha, se o modelo de trabalho de 2012 fosse o mesmo em 2018, a gente não ia dar conta de fazer um monitoramento de 12 aterros, de fazer aí uns 4 projetos por ano, isso não ia acontecer. Eu ia ter que aumentar o meu número de funcionários na mesma proporção. E hoje a gente consegue absorver um número maior de coisas com uma quantidade mais reduzida de pessoas. Então, esse foi o nosso primeiro grande avanço aí em 2015, e eu vou mostrar um videozinho do que a gente tem feito agora em 2019. Então, hoje o cliente ele já consegue enxergar o modelo de uma forma extremamente realista. Hoje o cliente ele passeia pelo modelo. Então, assim, a gente consegue ver, aqui dá para melhorar. Então, tem essa interação muito grande, que é a forma como a gente gerencia os nossos contratos hoje. Os ativos, eles são gerenciados de forma integrada e conjunta com o contratante. Porque o projetista, ele vai no local uma vez por mês, assim, uma quantidade limitada, mas a pessoa que está lá trabalhando todo dia, ela tem uma visão da dificuldade operacional que é bem maior do que a nossa. Então, acho que essa gestão integrada e compartilhada, ela só traz benefícios e atua principalmente nessa parte, né? A gente reduz os retrabalhos e evita a questão do desperdício. Dentro dessa linha de produtos, como que a gente trabalha hoje nessa linha de aterros sanitários? Então, tem 2 grupos básicos de projetos aí, de contratos, modelos de parceria, que é como a gente chama, que a gente pode fazer. Existe o monitoramento operacional e geotécnico. Dentro desse contrato, a gente tem 3 produtos principais, que são os relatórios operacionais, geotécnicos e plano de avanço. É basicamente o dia a dia, a estabilidade relacionada ao dia a dia e uma previsão de futuro. Acho que vocês estão conseguindo aí acompanhar o mouse que eu estou marcando as coisas. E essa previsão de futuro é que dá ao empreendedor uma ideia do que vai acontecer no curto prazo. Porque tem esse outro grande grupo aqui, que era normalmente como as pessoas que tinham aterros sanitários, elas trabalhavam antes. Você tinha um projeto, né? Você pode fazer uma escolha da área, ver a viabilidade técnica e econômica daquela área, desenvolver um projeto conceitual, depois um projeto básico e um projeto executivo. As obras, né? Porque o aterro sanitário ele é uma obra civil e é uma obra dinâmica, é um ser vivo. São projetos que duram décadas, assim, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Dificilmente as pessoas fazem um aterro para uma vida útil pequena, porque você tem todo um processo de licenciamento que é demorado, os investimentos eles são elevados
e espera-se que essa atividade seja rentável também, né? A maior parte dos aterros que a gente monitora hoje são de empresas privadas. Então, esse projeto executivo, ele dava uma visão macro de como que ia ficar o seu aterro, uma ideia geral de investimento, mas ele não dava uma visão compartimentada, assim, e no curto prazo. Quanto que eu vou precisar investir o ano que vem para poder viabilizar a minha operação? E aí, para isso, existe o plano de avanço, que é uma das coisas que a gente faz bastante por aqui. E o que seria esse plano de avanço? Assim, qual que seria o fluxograma, considerando o recebimento da informação e o andamento do processo, né? Então, a gente tem uma demanda, você tem lá o seu aterro sanitário, e ele já atingiu uma cota com base aí em um plano de avanço anterior, ele está numa situação X lá, e o empreendedor quer saber daqui a 4 meses, 6 meses, como que ele vai estar. Então, existe a demanda, existe uma reunião de campo, né, entre a alta e a contratante para discutir as alternativas, porque são áreas com uma extensão considerável, que você pode estar dividindo e atuando em diversos lugares, então é feita essa reunião. A alta elabora um modelo conceitual 3D com os faseamentos, aí se tem escavação, se tem impermeabilização, e qual o CAPEX por tonelada, né, qual o investimento que ele vai ter em relação a isso. Esse modelo conceitual seria como se fosse um pré-projeto, um anteprojeto, levando aí para a linha da construção civil. E existe uma reunião, né, com a contratante, uma vez elaborado esse modelo, para apresentar e discutir se aquilo é realmente o melhor naquele momento. Então, assim, todas as pessoas envolvidas na operação, elas participam também dessa reunião, e se o modelo for de fato aprovado, a gente segue para o detalhamento a nível executivo, que seria passar para ele toda a forma construtiva e como as coisas vão andar. Se isso não for aprovado, volta, elabora um novo modelo conceitual e assim a gente vai até obter a aprovação. E em seguida a gente emite esse plano de avanço. E aí ele já tem um norte de como que vai atuar. Ele que eu falo, o gerente do aterro ou a contratante, enfim, isso aqui são só alguns modelos do que é emitido, questões de impermeabilização, qual área, quanto de manta que eu tenho que comprar, como que eu vou impermeabilizar, como que eu vou proteger o meu solo, aqui mais embaixo, como que vai ficar o acesso a essa praça de disposição, como que vai ficar a questão da minha drenagem provisória, e o mais importante que é esse modelo 3D para dar uma visão, quando chegar em dezembro de 2019 eu vou estar assim, o que é que eu preciso fazer depois disso, né? Vai dar uma visão dos próximos passos. Aí, uma coisa interessante também é que nesse modelo, né, nessa gestão de contrato, como a gente tem aquela rotina operacional, né, tem o acompanhamento mensal, então eu consigo colocar eu estava conversando com o Guilherme, na linha do tempo, a versão, o 4D, né, eu consigo acompanhar no tempo aquilo que foi projetado. E aí consigo refinar cada vez mais o meu modelo. Então a gente projeta e vai lá para acompanhar a própria execução, a própria construção e até para ir calibrando o nosso modelo. Então isso é um ponto bem interessante, faz com que o projeto ele se aproxime cada vez mais da prática, porque no computador é muito fácil, você desenha o que você quiser, a superfície ela fica bonita, o cliente gosta, mas deve ser executável também, assim, as pessoas têm que, quem está lá no dia a dia, tem que conseguir fazer aquilo que você modelou aqui no computador. Então, isso tem dado para a gente uma sensibilidade de possibilidades, né, de acompanhamento de obra bem maior. E os relatórios operacionais, como que a gente faz esse acompanhamento? Então, a gente projeta, né, faz o plano de avanço e vai ao aterro uma vez por mês fazer as nossas visitas. Quando a gente chega aqui no escritório, a gente recebe os dados uma vez por mês, né, da operação, que envolve aí a questão da produção de biogás, gerenciamento de chorume, questões relacionadas à pluviometria, recebimento de resíduos,
ainda dentro da linha do chorume, questão de geração, tratamento, em relação ao recebimento de resíduos, como que foi feita a operação naquele mês, com isso a gente consegue comparar com o projetado com o realizado, e mais uma vez calibrando o modelo. E isso tudo em termos de superfície, né, em termos de modelagem mesmo. E ainda existem as assessorias técnicas, que a gente fica disponível aí o mês inteiro para fazer consultas, para dar um apoio técnico, para fazer novos modelos conceituais e balizar a operação no que eles precisarem. Essa é a ideia. Então, seria você acompanhar no tempo aquilo que foi projetado no escritório e todas as coisas que estão relacionadas a esse processo de disposição, ao que vem depois, né? Seja geração, de churume, produção de gás e o gerenciamento de todas essas informações. Aí tem um registro, né, um resumo de uma das vistorias e um dos aterros, onde a gente está acompanhando aí, como está a disposição, como está a questão da cobertura, maquinário, tudo que influencia fisicamente no nosso modelo computacional. Acho que seria basicamente isto. E isso tudo é interessante para a gente, né, em termos de empresa, em termos de academia, é bonito, é visual, né, interessante, mas para que o cliente compre, ele tem que ter algum ganho também, para que isso seja vendável, né? Então, o que é que nós buscamos? Uma redução do CAPEX, né, nas plantações, ampliações e plano de avanço, isso seria o valor que o cliente ele tem que investir antes de iniciar a operação, as economias de OPEX, que é no dia a dia da operação, seria um custo operacional, com isso você consegue reduzir também, porque você já tem uma previsibilidade maior e você tem um direcionamento. Então, comprar aquilo que é necessário, com uma folga a mais, mas você tem uma gestão, um gerenciamento melhor do seu estoque e do que de fato você vai utilizar. Isso aumenta a segurança do aterro, porque você trabalha dentro de um horizonte que é seguro, né, que foi avaliado em termos de estabilidade, faz com que você tenha uma padronização melhor nas práticas operacionais e acaba virando uma busca contínua por melhoria, porque todo mês o cliente ele está lá tentando sempre ser melhor, fazer aquilo, fazer o plano de avanço ele render mais, durar um tempo maior. Então, assim, quando o cliente ele enxerga esses ganhos, você usar isso, usar o BIM, usar todo esse conceito, essa modelagem, se torna extremamente atrativo. E além desses ganhos mais conceituais, você tem ganhos econômicos significativos também. Aqui tem só um exemplo de uma das assessorias que a gente fez para um dos aterros, que gerou uma economia só considerando um ano, né? Ainda não está aqui na linha do tempo, mas bem significativa em termos de investimento. O cliente ia gastar esse valor mais ou menos todo ano, e com um investimento desse valor, tipo assim, ele ia gastar 300 mil todo ano para poder estar fazendo os reparos em relação ao sistema de drenagem, e gastando 200 mil no primeiro ano, esse problema seria resolvido. Então, você consegue também, com essa modelagem, ter ganhos financeiros significativos. E tem os ganhos estéticos também. Isso aqui é um dos aterros que a gente monitora aqui no Rio de Janeiro, são 3 aterros, né, dentro de uma mesma área, e a gente vê diferenças visuais e que refletiram em estabilidade, que refletiram na geração de biogás e diversos outros pontos que foram positivos para a operação. Então, assim, é um ganho de fato significativo. E, por fim, para não me alongar muito, como que a gente faz a gestão desses ativos? Acho que ao longo da apresentação eu já fui falando bastante no gerenciamento das informações, dos aterros em si, dos produtos que são gerados, e considerando aquela evolução da linha do tempo, como que a gente iria fazer hoje
que assim, hoje, em 2019, a Alta está com 8 monitoramentos operacionais, então são aterros espalhados aí pelo Sudeste, Norte, Nordeste, com projetos na região Sul e Sudeste e Centro-Oeste também do Brasil. Como que a gente iria fazer sem essa evolução e sem utilizar dessas tecnologias para dar conta disso tudo e gerir todos esses ativos, gerir todas essas informações e continuar fazendo com que o cliente acredite que isso é importante e que isso traz benefícios significativos para eles. Então, assim, essa tecnologia ela tem ganhos para a gente também, né? Nos faz ser mais produtivos. E como que a gente faz isso hoje? Assim, isso é o padrão alta de gestão dos nossos ativos, né? As informações elas são compartilhadas, eu acho que isso é um ponto bem crucial, porque a nossa equipe, assim, ela tem crescido, não é tão grande quanto outras empresas de grande porte, mas hoje a gente consegue ter uma informação compartilhada, assim, usar esse compartilhamento de informações para que um ajude o outro, isso em termos de desenvolvimento de projetos, fazer uma gestão integrada dessas informações. Isso inclui a participação ativa do cliente. Eu acho que o cliente ele se sente importante quando ele é consultado, quando ele participa da elaboração do projeto, ele participa do processo, do início, do desenvolvimento. Eu acho que isso agrega muito valor também, porque é aquilo que eu falei, assim, a gente só vai projetar, mas quem vai executar tem que se sentir confortável com aquilo e tem que fazer parte desse processo. Você tem uma modelagem conceitual, onde você já possa prever, seja problemas, desafios. Isso também é importante, porque reduz um pouco do retrabalho. Ao invés de a gente chegar lá no final, ter o projeto todo pronto, e aí depois descobrir que poderia ter feito melhor. Não vou dizer que hoje a gente não tenha retrabalho, assim, a gente tem, assim, existe, não é tão simples quanto parece, né? Essas informações, elas são diversas e vêm de diversas fontes, às vezes de terceiros, que já não tem a ver com o cliente, e existe algumas pedras ao longo do caminho, mas é normal, senão não teria graça. Mas isso já facilita de forma considerável a vida para que você chegue no produto final já tendo debatido, discutido, para que ele seja o melhor dentro do que foi possível naquele momento. Seria isso. E depois dessa modelagem conceitual tem o detalhamento, e aí exatamente a forma como se deve fazer, e na linha temporal o acompanhamento, que é de você ver aquilo que foi projetado sendo de fato executado, para que no próximo ciclo você reabasteça ele com essa informação e entre em um processo de melhoria contínua. Eu acho que isso também é bem importante, você não parar no tempo. É você ir evoluindo cada vez mais, as demandas elas vão mudando, o aterro ele é um ser vivo, como eu já falei, né, tem um comportamento dinâmico, e você tem que ter uma tendência de melhora sempre, porque eu acho que o mundo hoje é isso, assim, a informação ela corre de uma forma extremamente rápida, as coisas evoluem extremamente rápido, e aí acho que o projeto ele tem que acompanhar isso também, para a gente tentar chegar lá no nosso nível de excelência. Acho que era isso, assim, de forma reduzida e rápida. Queria agradecer a todos pelo tempo aí que foi dedicado e dizer que a gente está aberto para tirar dúvidas, para, enfim, conversar um pouco mais, seja para essa parte de meio ambiente, seja para outras partes relacionadas à geotecnia também, e melhorar um pouco aí esses processos. Acho que é isto. Opa, valeu. Deixa eu ligar aqui as coisas. Que agora foi. Poxa, mano, eu agradecer aí pela participação, mostrando que é bacana. Eu participei dessa evolução, né, com vocês. É, então foi algo que, assim, eu vi aqui essa daqui é a Bebel, gente, para quem não conhece ainda. Ela apareceu ontem aqui para ajudar com as perguntas também. Ela gosta de ajudar. Mas aí,
Antes, eu só queria compartilhar também que eu falei assim, eu achei legal que foi um exemplo que eu dou. Gui, eu não te escuto. Não me escuta? Então, pera. Eu tô falando, ninguém tava me ouvindo, né? Bom, mas agora eu consertei aqui o áudio, vamos lá. É, então agora eu acho que foi, né? É, Foi. então tá. Então, assim, gostaria de agradecer, Manuel, pela apresentação aí que você fez, que toda essa evolução também foi ao longo, né? Enquanto eu fui aprendendo BIM, eu fui falando assim, caramba, a gente faz isso. O Arthur, na época lá, que ele falou, pô, Guilherme, você trabalha com BIM? Eu falei, que trabalho com BIM, o que, Arthur? E aí ele falou, você. E aí foi mais ou menos a mesma reação que a Manuela teve. Ela falou, cara, mas o que a gente faz aqui é BIM? Eu falei assim, dentro do. Exato. É, falou, não, não é Revit, não é ArchiCAD, enfim, e também não é. São Oi? outros programas, né? São outros programas. Exato, e até quando a gente fala, tem muita gente que fala quando usa Excel e essas coisas, assim, o Excel faz parte do fluxo de trabalho e inclusive para os outros programas. Então, orçamento e tudo isso daí faz parte do planejamento, enfim, é, tudo isso do BIM envolve essa questão, porque quando você fala de aterro sanitário não dá para você ver não dá para A você fazer o aplicabilidade. projeto sem pensar o depois, né? Exato. Eu acho que, como tudo na engenharia, as coisas começam muito voltadas para a construção civil, né? Ontem eu até dei uma pesquisada um pouco sobre BIM, o que que era, não sei o quê, e aparece muito isso: Revit, prédios, tubulações, as coisas bem relacionadas à construção civil. Mas a gente sabe que a engenharia é um pouco mais que isso, né? E você consegue aplicar esse conceito da mesma forma que Lean Construction, que outros que são mais consolidados aí, mais antigos e famosos. E o interessante é isso, é você pegar um modelo de algo que dá certo para uma determinada área, né? E aplicar na sua realidade, no seu problema, naquilo que você precisa, às vezes até com outras ferramentas, mas você trazer aquilo de bom daquele conceito, daquela tecnologia, enfim. E acho que meio que isso que a gente acaba fazendo mesmo sem querer e sem saber, mas segue na mesma linha, né? Que falaram, quem gosta de falar isso, eu já esqueci quem é, alguém talvez no chat lembre. Mas não existe um bom BIM sem a boa engenharia, sem a boa arquitetura, né? Os dois estão indo em conjunto, assim. Sim. É, Então, assim, tem uma pergunta aqui do Luiz Ricardo Oliveira, que ele está a implementar geração de energia a partir do gás gerado nos aterros sanitários, que ele viu estudo de casos em Minas e Minas tem um projeto pioneiro, muito promissor. Falando um pouquinho dessa questão, que inclusive ele estava querendo fazer essa parte de, deixa eu ver, que ele estava lendo e estudando, e tem uns casos aí, né, da geração de energia a partir de gás. Sim, dentro dos aterros que a gente monitora, assim, começou com a questão do crédito de carbono, né? Acho que começou não. Inicialmente você tem a canalização, né? Esse gás ele era canalizado e lançado no meio ambiente. Depois teve a questão dos créditos de carbono, que aí andou um pouquinho assim nesse sentido, né? De aproveitamento energético, de redução de poluição. E um terceiro passo foi a questão da geração de energia ou aproveitamento bioenergético. Hoje a gente tem aterros que transformam esse gás em energia elétrica e já lançam na rede e vendem para a companhia. E tem aterros que transformam em biocombustível, que já lança na rede também e isso vira. Aí agora eu não sei se é gás de cozinha, gás veicular, mas existe essa possibilidade também. Além dessa natural, que é você aproveitar o biogás gerado pela biodegradação dos resíduos e converter em energia, você tem a possibilidade de utilização da própria área do aterro, que no caso do Brasil, diferentemente de outros países, você não tem a coleta seletiva, não tem outras formas de aproveitamento e acaba tudo indo para o aterro. Então, os aterros eles são altos, você tende a aproveitar o máximo possível aquela área. Então, o que eu tenho visto as pessoas fazendo hoje também é usar essa área para colocar a placa solar e fazer uma outra forma de aproveitamento de energia também a partir desse espaço. Ou transformar em CDR, que é combustível derivado de resíduo.
está acontecendo lá em Pernambuco, já tem, aqui no Rio eu acho, eu ainda não vi, mas acho que tem em São Paulo também, que é você tirar do lixo aquilo que tem um poder calorífico alto e levar para vender para cimenteiras e isso se transformar em matéria de combustão para autos Ford, essas coisas assim. Então tem diversos tipos de aproveitamento de energia aí possíveis que vão além do biogás. E só para entender também, a gente às vezes perde. Quando a gente fala do BIM, tem o 3D, é a modelagem geométrica, né? É aquela parte de fazer o modelo e tudo mais. O 4D já chama de planejamento. Esses Ds confundem todo mundo, cada um inventa um D diferente. Mas o 4D, ele é o planejamento temporal. 5D, orçamento. Aí eu não sei o 6D, 7D, mas em algum lugar está a parte de eficiência energética. Então você vê, o aterro sanitário chega nessa etapa e não participa da conversa do BIM, né? Sim, deve ter até um D9 aí que isso deve estar inserido. Pois é, e assim, e agora, conversando com você, eu também não tinha me tocado. Eu falei assim, porque eficiência energética, eu estudei essa parte do BIM. Eu falei, mas essa parte de pegada de carbono, de prédios, eu não entendia muito bem, porque não fazia parte da minha realidade. Mas aí, quando você pega e adapta aquilo, né, a parte de eficiência energética para os aterros, você tem a questão da Sim, geração, então, quer dizer, acaba sendo os mesmos conceitos. Então, é importante você saber a teoria e aí você aplicar na sua realidade, né? isso mesmo. E essa parte de energia solar também eu já estava vendo lá. Às vezes eu penso também, é muito caro, mas lá em Teresina eu conheci um pessoal que trabalha no interior do Maranhão, numa cidade super pequena, implementando em galpões industriais, e falaram que as gerações energéticas que eles estão tendo, eles vendem de volta e geram tanto crédito que simplesmente não pagam mais contas de energia elétrica. E são assim, galpões que gastavam em torno de 10, 14 mil reais de energia elétrica e agora não paga mais. Legal. Aí aqui, o Luiz Ricardo também ele falou se vocês têm um caso de lagoa facultativa com filtro biológico, lagoa anaeróbia, como é que funciona essa parte da drenagem aí do... Sim, existe a canalização, né? Você tem impermeabilização no subsolo, isso ele já está falando do chorume, né? Ele começou falando um pouco do biogás e agora do chorume, são os dois principais problemas do aterro, em termos de estabilidade e meio ambiente também, né? Então, esse chorume é canalizado, ele é levado para lagoas, aí cada aterro tem um sistema de tratamento diferente. Esse que ele falou de lagoa facultativa, anaeróbio, existe o sistema de tratamento por osmose reversa, a gente já viu em alguns aterros também, outros aplicam nanofiltração, outros é mais a parte físico-química. Então, cada aterro ele trata seu chorume de uma forma diferente. Aí, se a gente entende um pouco do processo, mas a gente não projeta a estação de tratamento. Normalmente é uma outra empresa. Mas existe essa preocupação também para aterros sanitários. Normalmente isso é condicionante de licença. Então, o órgão ambiental, para poder aprovar, ele exige que o chorume seja tratado. Existe uma norma, que é o CONAMA, acho que 430, que tem os parâmetros que deve se enquadrar, né, o chorume tratado, para poder ser descartado. Então, você tem que reduzir DBO, DQO, nitrogênio amoniacal, e deixa ele num padrão mais potável, vamos dizer assim, para descarte. É, e deixa eu ver. E agora temos umas perguntas aqui também. É, Manu, que conselho você daria para quem está começando agora? Acho que o mais importante, assim, para quem tá começando agora, é uma coisa que eu teria dito para mim, inclusive, quando eu comecei, é para você acreditar no seu potencial. Assim, é muito difícil você sai da academia, tudo bem, muita gente tem estágio, tudo que facilita um pouco, né? Mas no meu caso, por exemplo, que eu tive uma sequência mais acadêmica, né, voltada mais para pesquisa, essas coisas assim. Quando você está no seu primeiro emprego como engenheiro, você tem a noção teórica da coisa, mas na prática essa é a frase mais certa, que na prática as coisas são diferentes. Você tem um fluxograma de informações diferentes, não é aquilo assim, não, vou solicitar e vou ter. Não é assim, porque tem dinheiro envolvido, tem uma série de coisas.
Então, acho que é meio comum você acabar se julgando um pouco incapaz não vou conseguir, eu devia saber e eu não sei. Não, acho que você tem que acreditar no seu potencial. Você tem o seu ferramental teórico e é correr atrás. Sim, ter a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, nem vai saber. Eu já estou trabalhando aí nessa área há uns 8 anos quase, tem muita coisa que eu não sei, muita coisa mesmo. Então, ter aquela noção que você vai aprender um pouco mais a cada dia e se esforçar para buscar aquele conhecimento no começo. Sim, eu lembro claramente dos primeiros trabalhos lá em Jericinó, a gente sentar junto, né, para poder locar piezômetro. Tipo assim, eu sabia o que era um instrumento, mas não sabia onde que eu tinha que posicionar, como que ia ser. Então, assim, as pessoas que estão do seu lado, elas vão te ensinar muito também. E ser estagiário, engenheiro, o que for, assim, independente. Então, acho que acreditar no seu potencial é um conselho valioso, eu acho. E estão recebendo aqui muitas parabenizações também, viu, Manu? O Renato Ah, aqui curtiu o top. Natasha Sauer também, que está com a gente aí desde as outras semanas, Being Experts, falou que trabalhou com aterro sanitário. Essa parte eu nem sabia, descobri agora também. legal. Aqui tem uma pergunta do Fábio Santos que foi feita. Como é feita a seleção dos locais dos aterros, considerando dois fatores? Aí pergunta, considerando dois fatores, volumes diários crescentes e danos ambientais que essas estruturas acabam causando? No caso, Sim, você tem toda uma questão para. A gente faz isso, né? Um passo antes do projeto, um estudo de viabilidade técnica e econômica para a escolha da área. Você tem a própria questão da logística de disposição, que influencia na escolha da área. As características do subsolo da região, então entra um pouco de fundações, de geotecnia. Você tem aí Gramacho, que é o maior lixão da América Latina, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, que foi encerrado, está se transformando em controlado, enfim, que está sobre um solo mole. E em 2011 ele rompeu, assim, não andou, né, mas rompeu, teve uma série de problemas. Então você tem a base para a escolha das áreas, ela vai desde aspectos relacionados à engenharia pura em si, que aí envolve estabilidade, fundação, e tem um pouco da parte ambiental também. Você tem planos diretores, né, dependendo da área, onde você não pode construir aterros sanitários ali, você já tem áreas delimitadas, você tem áreas de preservações permanentes, que também não pode, a questão de áreas que têm lá espécies que são cadastradas no livro vermelho, ameaçadas de extinção. Então, essas coisas elas são levadas em consideração também. Tanto que, para você poder aprovar um aterro sanitário, dar entrada no projeto básico, você tem um estudo de impacto ambiental da área, porque o aterro, ele, por mais controlado e técnicas de engenharia que você tem, você vai impactar de fato aquele ambiente, porque você vai ter que tirar a vegetação. Então, é outro ponto que é levado em consideração também. Fora coisas que podem estar no subsolo e que são protegidas, como formações específicas, aquíferos, áreas cársticas. Então, tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração, porque a proteção daquilo, às vezes, pode inviabilizar o seu empreendimento. E sempre, para licenciamento, a parte ambiental, ela é colocada em primeiro lugar. Então, o órgão ambiental, ele avalia isso com um rigor bem grande. E cada estado tem sua restrição. é, Então, tem que, que ver um pouco de todas as coisas. quando você mostra aqueles números ali, porque até você achar aquela região, você estudou diversas outras, né, que não chega nem a ser modelo conceitual, né? Foi que você foi, pura análise de viabilidade, né? No máximo, a gente faz aqui, às vezes, o que a gente chama de projeto básico. Você não tem nem o levantamento topográfico. A gente pega uma restituição, tenta achar as curvas em algum banco de dados, alguma coisa assim, para poder fazer também uma estimativa volumétrica, mas bem superficial. Então, e aqui, hoje, o que se tem feito também, que a gente tem visto, é tentar usar áreas que já foram impactadas para poder transformá-las em aterro. Como assim? Cavas de pedreira já foram lá, exploraram tudo que tinha que explorar e tá aquele buraco gigantesco, que ninguém vai fazer nada. Aí a gente tem estudado algumas áreas dessas para transformar aquilo em um aterro sanitário, dar uma outra
um segundo aproveitamento, né? Seria isso. Isso daí eu não sabia, porque aí se foi uma área já utilizada, então você inclusive já tem mais dados, né, do que se você pegasse no Google, alguma coisa assim. E sim, aí normalmente a gente já tem topografia, a área já tem sondagem, você já tem o início já feito. Reciclagem de áreas, E olha só. aí, é, Essa é é, boa. Aí aqui, ó, a Klébia falou que a apresentação foi muito boa e adorou a explanação do modelo de gestão, né? Essa parte da participação do cliente. O Thiago Ornelas aqui também gostou muito. Deixa eu ver o que mais. Eduardo Guedes, ó, Rodrigo Condé, Eloy Hunt chegou atrasado hoje aí, pô, não fez pergunta. Rafael Pitoco. E o Lucas Bernardo falou, a gente realmente fica muito preso à construção e infraestrutura. Então, assim, espero que hoje vocês possam ter visto que tem um mundo aí, além disso, que o BIM ele é aplicável a muitas outras coisas, né? Eu queria até... Oi? tem que abrir os horizontes. Pois é, que eu falei. E aí, essa questão da gestão, eu vou mostrar aqui minha tela, Manu. Ó, deixa eu botar essa daqui. Apresentação? Oi? É só uma... Deixa eu ver se tá aparecendo, acho que tá. Aí. Tá. Eu pegava pra mostrar assim, que tipo, você pode fazer, né, a questão dessa. Isso daqui foi uma. Conheça esta planilha. Conhece, né? Então, quando Conheça a esta gente. Esse daqui é o exemplo de como é que a gente vai aprendendo a fazer as coisas, né? Tipo, é, conforme as necessidades, de forma aqui ajeitando, fazendo nomenclatura e desenvolvendo. E assim, tudo. Essa daí é a parte interna, né? Que ela falou muito da parte externa, mas assim, dentro também. E não foi nem questão, depois eu vou até falar, eu vou fazer uma apresentação só para mostrar essa questão desses processos, porque é uma coisa muito bonita mesmo. Porque. Deixa eu voltar a minha tela aqui. Parar. Eu acho que os números ali, falando, você ter agora 12 vezes mais contratos e você não ter uma equipe 12 vezes maior, tipo, o crescimento que você tem com essa. A produção, né? Falando, a própria automação que você tem a falar. Os processos podem até não ser automáticos, mas como eles estão bem delimitados, você consegue. Vocês têm esse treinamento interno para passar para as pessoas, para elas conseguirem reproduzir de uma forma e mantendo o nível, né? Detalhe. Sim, é o que a gente sempre tem tentado fazer aqui. De que as pessoas elas sigam a mesma linha, né? Como nós não somos muitos, tanto quanto o número de projetos, então, e tem muito isso de não só essa gestão integrada por parte do cliente, mas nossa aqui interna também, de o prazo está apertado, todo mundo vai ajudar no projeto. Então, se essas informações não estiverem claras, não só em termos de descrição, mas de local, de acessibilidade, as pessoas não conseguem se ajudar. Só vai fazer o projeto quem começou. E é uma coisa que a gente tem lutado bastante aqui desde o começo. Acho que já melhoramos bastante, assim, coisas que às vezes parecem ser simples. E são, quando você tem um ativo só. Então, assim, é completamente diferente você gerenciar, ter na sua cartela, no seu portfólio, um aterro, uma equipe de, sei lá, 4 pessoas, e aí o fulano X sempre vai estar ali para você perguntar: onde está aquela superfície? Como foi que você fez não sei o quê? Outra coisa é você ter 12 ativos de tamanhos diversos. Pensa, a gente saiu de um ativo com 300 toneladas por dia. Hoje, só 2 dos principais que a gente monitora, eles recebem 5.000 toneladas por dia, cara. Então, assim, os problemas, eles têm outra dimensão. Aí você tem agora 12 problemas e 20 pessoas, que às vezes as 20 precisam cuidar do mesmo problema. Então, se isso não tiver bem organizado, as pessoas não conseguem se ajudar. E aí você fica não com a gestão compartilhada, mas uma gestão individualizada do problema ou do resultado, do que quer que seja. Então, assim, ainda não chegamos na perfeição, mas acho que evoluímos bastante, estamos bem melhores da forma como a gente trabalhava antes. Hoje eu já consigo, um projetista não está aqui, então vou lá no Data Shortcuts, procuro a superfície, e os próprios engenheiros que têm conhecimento, mas não lidam com isso diariamente,
conseguem dar sequência nas coisas também. Isso é bem, bem importante. E às vezes é uma coisa que as pessoas não. Ah, não, vou fazer aqui porque precisa rápido e eu nomeio depois. E o nome, às vezes, é o mais importante, porque pode daqui a 2 anos você precisar daquela informação. E como que você vai achar, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, o passo zero, que não pode ser negligenciado nunca, porque depois que as coisas já estão rolando, você não volta para ajeitar mais. E aí entra essa parte que pra você era super natural e você falava, ah, isso não é BIM. Só que pra, Exato. que tipo, quem tem um projeto e entrega o projeto, se bobear nunca mais abre o modelo, o projeto tá lá em PDF e nunca mais mexe. Aqui, né, você gera o PDF como forma de documentação, mas se o modelo de Sim, 2 anos atrás não tiver disponível, você não tem como gerir o que você está gerindo hoje, né? exato. Essa semana a gente foi fazer uma conferência de um volume para o cliente e a gente precisou usar a superfície do começo do ano passado. Então a gente foi fazendo essa colagem, foi encontrando. Semana que vem tem reunião de um projeto de uns 3 anos atrás. E se essas informações não estiverem bem geridas, você mesmo se perde. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o projeto de novo? Né? Não tem como andar um pouco para frente e dar vários passos para trás. Então, eu acho que essa parte de informação ela é fundamental. Pois é, e aí eu faria assim, da mesma forma que a gente está aprendendo, acho que todo mundo aqui saiu com uma grande lição, porque não adianta, você tem que fazer aquilo que vai ajudar você, né? E nesse caso, você falando, a gestão de ativos pede outras habilidades, pede outros tipos de processamento, de modelagem de processos, né? Que não se aplicam. Então tudo você tem que ver e se aplicar na sua realidade.